Irmãos, pois é, meus irmãos, estava assim, com saudade de todos vocês. Tem alguns que ficam enciumados, porque a gente vai lá na nossa igreja em Recife, né? Não precisa disso. Uma coisa mais maravilhosa que a gente tem, sabe o que é que é? É a gente fazer parte de uma grande família na fé. Meus irmãos, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Aonde a gente chega, nós termos irmãos na fé. Deus me deu a graça de conhecer muitas pessoas nesse país aqui. Então, tem vários lugares. Ainda ontem a gente estava dizendo, se a gente quiser fazer uma viagem para tal lugar, a gente dormiria em tal, né? Porque Deus deu essa graça da gente conhecer pessoas. Então, isso é maravilhoso, viver essa família na fé. Então, a gente estava com saudade sim de vocês. Vocês são nossos irmãos amados em Cristo, ovelhas, aquelas pessoas que Deus concedeu para a gente estar juntos aqui, servindo ao Senhor. E eu quero louvar a Deus, irmãos, de verdade, pela vida do Alessandro, do Marco, do Maico. Eles conduziram a igreja perfeitamente bem, junto com os demais irmãos que estiveram em escalas aí, né, participando de estudo do GD, participando das liturgias, enfim, o conviver, né, que eu tinha pedido a eles, faça um conviver, bota o povo para estar junto, e foi maravilhoso, a gente ficou sabendo. Então, louvar a Deus aí pela vida desses irmãos, por eles terem servido com amor e com alegria. A igreja não se faz só de pastor, nós somos um corpo. Cristo é o cabeça desse corpo, não é? E cada um de vocês tem dons e talentos, tem uma importância, tem uma função no corpo de Cristo. E é muito bom ver todos vocês servindo ao Senhor com alegria. Além dos nossos irmãos lá de Boca também, que estiveram conosco aqui, nos abençoando com louvores maravilhosos, pregando. Então, a gente louva a Deus por tudo isso, tá bom? Nós vamos, então, estar expondo 1 Samuel, hoje e no próximo domingo. Tem sido interessante, porque eu gosto de trabalhar com série de mensagens, e eu gosto de fazer 4, 5 domingos de série de mensagens, mas sempre está tendo um intervalo de alguma coisa. Daqui a 2 domingos, no terceiro domingo, nós vamos ter aqui a minha instalação no presbitério, né? Então vai ter um intervalo aí. Então eu preparei 2 mensagens de uma minissérie para a gente compartilhar e expor o capítulo de 1 a 3 do livro de Samuel, falando sobre intimidade com Deus. Hoje eu quero estar falando sobre falando com Deus, a intimidade é falar com Deus. E no próximo domingo eu quero então compartilhar sobre ouvindo Deus. Deus fala hoje, irmãos? Sim ou não? Como é que Deus fala hoje aos nossos dias? Para nós, né? Então, ouvindo Deus falar conosco, aquele texto lá do capítulo 3, que Deus chama Samuel várias vezes, tem até a musiquinha Samuel, Samuel, né? E ele parece não entender bem logo no início, e depois ele vai entender através do profeta Eli, dizendo para ele, é Deus quem está falando, é o Senhor. Então, nós vamos estar lendo, então, 1 Samuel capítulo 1. Eu não vou ler, o texto ele é muito longo, irmãos. Se eu fosse ler o capítulo 1 e 2, ia ficar muito enfadonho. Então, eu vou ler o versículo 11, tá bom? Depois eu vou ler aqui alguns outros versículos. Então, acompanha, por favor, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, mas deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear aí no capítulo 1 e 2, principalmente no capítulo 1. Versículo 11, 1 Samuel, diz assim: E fez um voto dizendo, ó Senhor dos céus, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida, e o seu cabelo e a sua barba não serão cortados. Versículo 19. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Capítulo 2, versículo 1, diz assim, meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro
em tua libertação. Eu me alegro em tua libertação. Falar com Deus é o que eu quero então olhar nesse texto para nós hoje, tá bom? Na verdade, falar com alguém tem a ver com relacionamento. Ou seja, a partir do momento que eu me relaciono com outrem, com qualquer pessoa, né, a partir dali então passa a existir uma conversa, passa a existir uma comunicação um com o outro. Ou seja, tem a ver com os relacionamentos, e isso implica em conhecer alguém, para existir uma conversa mais genérica. Ali logo de início você conhece aquela pessoa e ali você começa a bater um papo, mas esse papo, essa conversa é de forma genérica, porque você não tem proximidade, você não tem intimidade. Mas falar também com alguém pode se tornar mais próximo ainda, mais próximo de você, e sempre vai existir mais conversas próximas, porque o relacionamento passou a ser estreito, o relacionamento passou a ser mais íntimo, mais próximo. Mas em terceiro lugar, falar com alguém, ou com alguns, do seu relacionamento pode ser algo muito mais íntimo, onde você ali abre o coração, onde você ali pode expor suas lutas, seus sofrimentos, suas dificuldades, seus problemas, revelar quem você é para o outro, porque você confia naquela pessoa, você tem intimidade com aquela pessoa, então você abre o seu coração para aquela pessoa. Eu aprendi com um pastor, que foi o meu segundo pastor depois que eu me converti, um homem já idoso, e ele dizia, e nós tínhamos um pastor emérito na nossa igreja, já bem idosozinho, bem velhinho, e ele também já era idoso, e ele dizia assim: pastor precisa de pastor. E ele dizia: o pastor Abelardo Paz Barreto é o meu pastor. Quantas vezes eu fui ao gabinete pastoral, e eu o chamei, e disse: eu preciso conversar com você. E a partir dali então, no meu ministério, na minha vida pessoal, irmãos, eu adotei isso. Porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há o quê? Sabedoria. Então não há coisa melhor do que a gente buscar conselhos de pessoas. Na semana passada eu estava em Recife, quem lembra aqui, que esteve aqui conosco, o pastor Sávio. E eu fui na igreja, vi aquela igreja belíssima, 12 mil membros, uma igreja fantástica, comprando prédio e etc. Mas eu disse a ele: eu vim aqui para bater papo com você, para abrir meu coração, para rasgar meu coração com você. Não tem coisa melhor do que a gente ter intimidade, a ponto de a gente falar das nossas lutas pessoais. O que determinará se essas conversas são genéricas, próximas e profundas, é o seu grau de relacionamento. Se você tem proximidade, seu relacionamento é próximo, a sua conversa vai ser mais íntima, a sua conversa vai ser mais próxima, não é? Isso é assim com os familiares, o grau de conversa vai se tornando mais próximo, entre parentes, e pasmem, mas é verdade, né? O grau de conversa, às vezes, entre maridos e esposas, filhos, pais, podem ser genéricos, podem ser superficiais, mas se você cuidar da sua casa, da sua família, podem ser mais íntimos também. E mais ainda, o nosso grau de relacionamento com Deus pode ser genérico, pode ser um pouco mais profundo, ou pode ser extremamente aprofundado. Um grau de intimidade com o nosso Deus. E a gente, quando olha para esse texto, irmãos, a gente vê uma mulher rasgando o coração. Eu não li o texto todo, você pode ler depois em casa, tá bom? Mas a gente vê, e quem conhece a história de Ana sabe disso, a gente vê uma mulher rasgando o coração, abrindo o seu coração para Deus e tendo uma conversa profunda, íntima com o seu Deus. E nos capítulos 1 e 2, nós temos a história então dessas duas mulheres, chamadas Penina e Ana. Os capítulos 1 e 2 vão mostrar a angústia de Ana, porque ela não tinha filho, enquanto sua rival, a outra mulher do marido, tinha filhos, ela não tinha filhos, e ela estava profundamente angustiada com isso, e ela então clama a Deus, ela chora na presença de Deus,
E o texto vai mostrar que Deus concede um filho a ela, né? E o texto vai mostrar também que ela dedica esse filho ao Senhor, e a gente vai ver isso daqui a pouco. E no capítulo 3, nós vemos então o início do ministério profético de Samuel, onde ele passa a escutar Deus falar com ele. Mas vamos voltar então o texto aqui dos capítulos 1 e 2, para entender esses 5 personagens que nós temos aqui no texto. Vamos entender o que é que está acontecendo aqui, por favor, preste bem atenção. Primeiro personagem que o texto vai mostrar é Elcana. Está aí no versículo 1 do capítulo 1. Vai dizer que ele era de Ramataim, ou seja, uma cidade situada ali na região montanhosa de Efraim. Depois o texto vai dizer, e isso faz uma diferença muito grande no texto, tá, gente? Às vezes a gente não se apercebe aos detalhes. Mas o texto vai dizer que ele era um zufita. Você sabe o que é isso? Um zufita. Um zufita era um descendente de Zuf, que era da linhagem da tribo de Levi. Ou seja, quem era Elcana? Era um descendente de quem? Dos levitas. E quem eram os levitas? Eram os sacerdotes. Os levitas eram os sacerdotes. E quando a gente olha para o texto, a gente vê Ana pedindo um filho para tornar esse filho o quê? Um sacerdote. Ela queria dar continuidade à linhagem do marido, cuja rival dela, outra mulher que tinha muitos filhos, não entregou os seus filhos para serem sacerdotes. Mas Ana, lembrando que o seu marido era um zufita, era descendente dos levitas, e os levitas eram sacerdotes, então ela disse: Senhor, se tu me der um filho, eu vou fazer do meu filho um sacerdote do Senhor. Eu vou apresentar ele para ser um sacerdote do Senhor. Então este era Elcana. Depois, o segundo personagem, os 2 segundos personagens do texto, a gente tem o terceiro, na verdade, e a segunda personagem, é Penina e Ana, versículo 2. Eram as 2 esposas de Elcana, e aqui eu quero rapidamente, eu não vou entrar nesse assunto, porque isso não é assunto para agora, mas só para dizer para você que Deus nunca foi a favor da poligamia. As escrituras sagradas de Gênesis e Apocalipse mostram completamente um Deus monogâmico, um Deus que fez homem, mulher, para se tornar uma só carne, e ali então procriar. Mas as culturas que eram pecaminosas da época faziam com que os homens tivessem mais de uma esposa. O objetivo disso era fazer com que a linhagem do marido pudesse se tornar grande, pudesse ser procriada. Sempre o homem tentando dar no pecado dele o jeitinho dele, né? Para fazer aquilo que Deus havia dito lá no Gênesis: crescer e multiplicar e encher a terra. Aquilo que Deus disse para Abraão, a mesma coisa. O homem tenta dar o jeitinho dele, mas Deus nunca foi a favor. Pelo contrário, a Bíblia vai falar que o homem que se deita com uma mulher que não é sua se chama o quê? Adultério. Uma mulher que se deita com um homem que não é seu é adultério. E adultério é abominação para Deus, é pecado para Deus. Então isso é só um adendo, porque eu não vou entrar nesse assunto, mas é só para dizer para você que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse não esconde pecado de ninguém. Ela mostra o pecado das pessoas, mas ela mostra as verdades de Deus. Então os homens tinham mais de uma mulher, né, ou mulheres, mas esse nunca foi o ideal de Deus. Então o texto vai falar que ele tinha 2 mulheres. Primeiro, Penina. Penina tinha muitos filhos, diz o texto, e ela deu filhos para o seu marido. Depois Ana não tinha filhos. E diz o texto, olha o problema de ter 2 mulheres, olha o pecado aí adentrando, né? Diz o texto que Penina ficava provocando Ana, porque ela não tinha filhos. Porque essa era a maior vergonha da época na cultura. Era uma cultura voltada para o homem, onde a descendência do homem tinha que acontecer e tinha que ser procriada. Então era honra para um marido, uma mulher, gerar filhos para ele. E, portanto, uma mulher que não gerava filhos, ela era discriminada por isso. Ela se sentia inferiorizada por isso, ainda que o seu marido a amasse profundamente. E a gente vê isso no texto. E Penina ficava ali, zombando de Ana. E aí o texto vai dizer que Elcana, ele dava mais porções a Ana
porção dobrada do que a Penina. O que é que significa isso? O que é que significava dar porção dobrada a uma mais do que a outra? Era o seguinte: a cada ano, a família inteira ia para sacrificar um animal e adorar a Deus. Eles levavam suas ofertas para a casa do Senhor, e ali então eles sacrificavam, mas parte desse animal, ele era assado para alimentar a família, na perspectiva de gerar a comunhão entre família, o relacionamento com Deus entre família. E então o marido pegava, depois da carne assada, dava a porção à esposa e dava a porção aos filhos. Mas, diz o texto que a Ana, ele dava a porção dobrada, porque ela não tinha filhos, ela se sentia mal com aquilo, e porque ele a amava profundamente. E isso simbolizava então a comunhão com Deus e a continuidade da família, os descendentes e o amor pela família, não é? Mas o texto vai mostrar para nós que mesmo Ana recebendo porção dobrada, mesmo assim, nada daquilo adiantava para ela, nada daquilo valia para ela, porque ela se incomodava profundamente, ela sofria chacotas, né? O marido que chegou a questionar ela no versículo 8, dizendo assim: Ana, será que eu não valo mais para você? Será que eu não sou mais importante para você do que 10 filhos? Mas não tinha jeito, aquilo ainda incomodava a vida dela. E aí a gente chega então aos versículos 10 a 28 do capítulo 1. Diz o texto que Ana ora a Deus, faz uma promessa para Deus, Deus lhe dá um filho e ela cumpre a promessa. E é isso aqui que eu quero começar a conversar com você agora, sobre falar com Deus, sobre conversar com Deus, a importância da intimidade que Ana tinha com Deus, de ela abrir o coração com Deus e conversar com Deus. É isso que eu quero então falar com você agora. Em primeiro lugar, a intimidade com Deus nos leva a ir à sua presença e falar para Deus o que é que nós estamos sentindo. Quando nós temos intimidade com o Senhor, nós vamos até a presença do Senhor e nós falamos para Ele o que nós estamos sentindo lá dentro da nossa alma. Não é papo, não é conversa vazia. É algo que está aqui dentro, incomodando, rasgando o nosso coração. E a gente expõe diante do Senhor, dizendo: Senhor, resolve isso para mim. O texto vai dizer que certa vez, quando terminou de comer e beber, versículo 1 do capítulo 1, em Siló, versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Depois que terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou. E o que é que ela fez? Orou ao Senhor. Veja a descrição do texto, que Ana, onde ela vai parar? Primeiro o texto vai dizer assim: depois de comer e beber em Siló. Siló era onde estava a casa de Deus. Siló era onde estava a arca de Deus. Siló era onde estava o sacerdote de Deus chamado Eli. Olha para onde Ana vai. Depois de comer e beber. Depois de comer e beber era o sacrifício da adoração. Era o momento em que a família subia para adorar a Deus, buscar a presença de Deus, sacrificava o animal em favor dos pecados, para adorar a Deus, para buscar. E depois disso, o texto vai dizer que ela vai e ela se levanta. Siló, depois o texto continua. Segundo, onde estava o sacerdote Eli, sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor. Versículo 9. Então, o texto cita Siló, lugar onde estava a arca do Senhor, a presença de Deus, sacerdote e santuário. Presença de Deus revela a casa de Deus. O que é que está acontecendo aqui, irmãos? Ela vai para a presença do Senhor, abrir o coração dela. E aí o texto vai dizer, versículo 9 ainda, que ela se levantou, ela não fica prostrada diante do seu problema. Ela já havia adorado, ela já havia cantado, ela já havia feito sacrifícios ao Senhor, e agora ela se levanta,
ela se levanta para ir para a presença de Deus, onde estava o profeta sentado ali no santuário. Ou seja, ela recorre a Deus e ela recorre à casa de Deus. Queridos, presta atenção, você já ouviu a frase assim? Eu já ouvi muito. Meu irmão, por que você não estava com a gente domingo? Ah, pastor, não estava bem. Como assim? Não estava muito legal para ir para a igreja. Como assim, meu irmão? Se há um lugar melhor para a gente estar quando a gente não está legal, se há um lugar melhor para a gente estar quando a gente não está bem, está passando por broncas, por problemas, é a casa do Senhor, é a casa de Deus. Ela vai para a presença de Deus, onde estava o sacerdote, onde estava a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus. Ela vai para o santuário, buscar a presença de Deus. Ela não fica prostrada, diz o texto, ela se levanta. Ela estava amargurada, ela estava triste, ela estava cheia de problema. Havia aqueles que estavam zombando dela. O marido ainda não mais satisfazia, porque ela queria um filho, ele não era melhor do que 10 filhos para ela. Mas ela não fica prostrada. Ela se levanta e vai para a presença de Deus. Aqui a gente tira uma lição fantástica para as nossas vidas. Pare de ficar prostrado diante dos seus problemas. Pare de se enclausurar dentro de um quarto escuro, dentro de uma sala, sem querer sair para os 4 cantos das paredes da sua casa ou do seu problema e ficar prostrado ali. Saia em busca daquele que pode resolver o seu problema. Seja na sua individualidade com Ele, se levante, mas se levante para ler a palavra, se levante para orar, se levante para escutar louvores, se levante para vir à casa do Senhor, servir, amar o Senhor, se dedicar ao Senhor, porque o Senhor vai ser com você em todo o tempo. Deus cuida de nós. Se levante e não fique prostrado. Faça como Ana. A gente vai ver aqui que ela se humilha. Ela se humilha. E ela busca a ajuda de Deus diante de todos eles. E a gente vai ouvir isso aqui daqui a pouco. Mas o texto vai dizer ainda no versículo 10, que ela busca a Deus diante da amargura de sua alma. Diz o texto, e com a alma amargurada. Ela se levanta com a alma amargurada. Sabe por quê, queridos? Porque ela desejava ter um filho. Ela queria ter um filho para amamentar. Ela queria ter um filho para brincar com ele. Ela queria ter um filho para colocar no colo. Ela queria ter um filho para crescer e gerar netos para ela. Ela queria ter um filho para crescer e cuidar dela, visitá-la quando ela estivesse na velhice, e ela já estava na velhice. Ela queria ter um filho. Então ela estava com a alma amargurada, ela sofria chacotas por causa disso da sua rival. E mais, ela queria ter um filho para agradar o seu marido e honrar a cultura de sua época. Gerar filhos para o seu marido e fazer a descendência dele crescer na terra. É por isso que Ana estava com a alma angustiada. Eu não sei se nesses dias que eu estive fora, eu não sei se você está com a alma angustiada. Eu não sei se você está sofrendo por alguma coisa, seja dentro da sua casa, seja fora da sua casa, com seus familiares, o que é que está envolto de tudo isso. Mas eu não sei se essa angústia está permeando o seu coração. E o texto está dizendo para nós que Ana se levanta com a alma amargurada. Ela não fica prostrada diante do seu problema. O que é que está fazendo eu ou você sofrer?
Leve a sua angústia para Deus. Depois, versículo 10 ainda, diz o texto que ela chora muito. Ela se levanta com a alma amargurada e ela chora muito. A expressão muito aí é de intensidade mesmo no hebraico. Ela chora de prantear. Ela chora de não ter mais forças. Ela chora de descer lágrimas e mais lágrimas. Ela não se preocupa com o que vão pensar dela, o que é que Penina ia dizer dela. Já vivia zombando. Então imagina agora ela sair, se levantar e ela ir para a casa de Deus, começar a chorar. Penina podia ver aquilo. Ela não se preocupa com o marido dela, de dizer para ela de novo: Ana, para de sofrer, Ana, para de chorar, Ana, eu sou o teu melhor marido, eu amo você. Ela não se preocupa com o que o sacerdote vai dizer, porque o sacerdote achou que ela estava embriagada. Porque ela chorava e balbuciava, orando, clamando a Deus. E ele disse: você está bêbada? E ela vai dizer para ele: não estou bêbada. Eu sou uma mulher triste, de alma amargurada. Eu estou orando ao meu Deus pela minha causa. Não importava, queridos, ninguém para ela, a não ser naquele momento o Senhor. Quantas vezes a gente tem vergonha dentro dos nossos problemas, em buscar ajuda, em pedir socorro, em clamar a um irmão: ora por mim. Até porque a gente vive muitas vezes dentro da igreja numas briguinhas, umas picuinhas tão desnecessárias, que parece que não se confiam um no outro. Deixa de viver reino, deixa de viver igreja, deixa de viver família na fé. E quando a gente está precisando um do outro, a gente tem medo de dizer para o outro: meu irmão, ora por mim porque eu não estou bem. Interceda por mim porque eu não estou bem. Chore e lamente, feito Ana. Se é pecado, chora e lamenta pelo pecado, porque hoje o povo não chora e não lamenta mais pelo pecado. As pessoas estão brincando com Deus. Chora e lamenta pela sua dor, pela sua perda. Chora e lamenta pelos seus problemas. Mas chora e lamenta diante do Senhor, porque é Ele quem vai enxugar as nossas lágrimas. É Ele quem vai fazer isso por nós, e não nós mesmos. Versículo 10, ela ora, pede àquele que pode responder os anseios do seu coração. Diz o texto ainda, versículo 10, para terminar o versículo 10. Ela se levanta, com alma triste e amargurada, ela chora profundamente, e diz o texto que ela ora. Ela não fica parada, inerte, não. Ela ora ao Senhor. Irmãos, a oração faz parte da nossa jornada cristã. Ainda semana passada eu estava pregando na igreja que eu pastoreei, e eu estava dizendo isso à igreja. Não esse texto, foi outro texto que eu preguei lá. Mas eu estava falando sobre oração, eu estava dizendo isso. Muitos interpretando a doutrina dos decretos de Deus equivocadamente, errado, porque nós presbiterianos, igreja reformada, crê nos decretos de Deus. Deus decretou todas as coisas, senão Ele não é soberano. Ele é soberano. Se Ele é soberano, Ele decretou tudo. Então, pastor, se Deus decretou, para que orar? Essa é a pergunta equivocada. Se Deus decretou tudo e já sabe de tudo que vai acontecer, para que nós orarmos? Irmãos, o que eu falei lá, eu vou dizer aqui para vocês, e é o que nós respondemos na teologia reformada de forma muito clara. Deus é soberano, e de acordo com a soberania dEle, a vontade dEle, os decretos dEle, de alguma forma, Ele concilia a sua oração com a vontade dEle. Ele concilia a minha oração com a resposta dEle. E Ele quer que você ore, Ele quer que você peça. Senão Ele não colocava isso em sua palavra. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os patriarcas oraram,
Abraão, Isaac, Jacó, José. Moisés orou ao Senhor várias vezes, foi ao monte. Josué orou, o sol para. Os profetas oraram. Os apóstolos oraram. A igreja orou pelos apóstolos. O lugar onde eles estavam tremeu, pedindo libertação por Pedro e João que estava preso. A igreja ora, o Espírito Santo desce sobre a igreja como profecia. A igreja orava. Jesus nos ensinou a orar. Ele disse: pedi e vos será dado. Busquem e vocês vão achar. Todo aquele que pedir, recebe. Qual é o filho que pedindo pão, Jesus disse: Deus vai dar pedra. Mas ele disse assim: peça com fé, em nada duvidando. Porque se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você vai dizer a esse monte: sai daqui e vai para ali. E ele vai obedecer. Paulo vai dizer para nós também, irmãos, orai sem cessar. Tiago vai dizer para nós: muito pode, pela eficácia, a súplica do justo. Então ora ao Senhor. Ora, clame ao Senhor em todo o tempo. Ana orou e ela conversou com Deus e colocou a sua necessidade diante do Senhor. Então, em primeiro lugar, a intimidade com Deus nos leva a ir à presença dEle e falar o que nós estamos sentindo. Foi isso que Ana fez. Segundo lugar, a intimidade com Deus nos leva a falar dos nossos compromissos com Ele. Capítulo 1, versículo 11. E fez voto dizendo: ó Senhor dos céus, se deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida, e o seu cabelo, sua barba, não serão cortados. Veja a honestidade da conversa de Ana com Deus. Presta atenção, meu amado irmão, a sinceridade, a liberdade que Ana tinha de conversar com Deus. Primeiro, ela fala da sua humilhação. Ela diz: se tu der atenção à humilhação da sua serva. Quando nós estamos passando por problemas, nós estamos sendo humilhados ou não? Sim. Quando nós estamos passando por problemas, nós estamos sendo humilhados. Então, Deus, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, ou seja, ela estava dizendo assim: eu estou sendo humilhada. Veja a honestidade da conversa. Ela fala com Deus pedindo para Deus não esquecer dela, mas lembrar do sofrimento. Deus, se lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, ela está dizendo: Deus, não esquece de mim, Deus. Não me deixa nessa situação. Não me deixa permanecer nessa situação. Há quantos anos eu venho sofrendo com essa mulher me inflamando, me incomodando, zombando de mim? Não deixa, Senhor, eu continuar assim. Não se esqueças de mim, meu Deus. Olha a sinceridade da conversa dela. Ela fala com Deus expondo o seu desejo. Ela diz: mas se lhe deres o filho, dando a essa mulher, quem? Ela está falando dela mesma. Se você, Deus, me der um filho, se o Senhor me der um filho. Ou seja, ela expõe para Deus o seu desejo, a sua vontade. Essa é a honestidade da conversa com ela, com Deus, aliás. E por último, ela vai dizer assim, e ela fala com Deus fazendo um compromisso. Ela vai dizer: então eu dedicarei esse filho ao Senhor. Eu vou dedicar esse filho ao Senhor. Não vai passar navalha na sua barba. Não vai passar navalha na sua cabeça. Está lá em Números capítulo 6, o voto do Nazireu. O que era esse voto? O que é que significava? Era uma consagração a Deus. E então, quando consagrava a Deus, aquele ato de não passar a navalha na cabeça, aquele ato de não passar a navalha na barba, era um ato dizendo assim: essa pessoa, ela vai a partir de hoje servir a Deus como sacerdote, ela vai servir ao Senhor, e ela vai buscar uma vida de purificação e santificação. Era um simbolismo.
de sacerdócio, era um simbolismo de purificação para com Deus. Ela promete isso ao Senhor, e ela expressa a gratidão dela, porque Deus responde à oração dela. Ela estava ali dedicando o filho a Deus. Desde a infância, ela vai dizer assim: eu vou servir ao Senhor, eu vou dedicar esse filho para servir ao Senhor. Deus responde a oração de Ana. E aí, meus amados irmãos, ela expõe a dor, ela expõe o problema, ela pede a Deus para lembrar dela, para não esquecer dela, e ela conta para Deus o que ela precisa. E ela faz um voto, ela faz uma promessa, ela firma um compromisso. Você sabe qual é o nosso problema hoje? O nosso problema hoje é que a gente quer pedir coisas a Deus o tempo todo. A gente quer que Deus nos dê tudo. A gente quer que Deus nos dê um bom carro, uma boa casa. A gente quer que Deus nos dê um bom sustento. A gente quer que Deus nos dê coisas a mais, os nossos mimos, que Deus faz isso, Ele dá os mimos deles para nós. Ele mima a gente muitas vezes. Mas quando a gente tem um carro, a gente não serve o Senhor com aquele carro. Para dar uma carona a um irmão é o maior sacrifício do mundo. Quando a gente tem uma casa, a gente não serve ao Senhor com a nossa casa. Para abrir as portas da casa é o maior sacrifício do mundo. Quando Deus dá para a gente uma conta bancária gorda, boa, a gente não abre mão disso para servir ao Senhor, para dar, para sustentar missionários, para abençoar a vida da igreja, mas a gente quer de Deus mais e mais, mais e mais, mas não faz compromissos com esse Deus. Não faz, negocia o dízimo, negocia a oferta, não dá oferta, não é generoso. Ele requer de nós. Preste atenção numa coisa: Deus não faz barganha com ninguém. Deus não precisa de mim e de você para nada. Nada, nada, nada Ele precisa de nós. A Bíblia diz que os anjos... Alguém pode me ajudar pegando uma cadeira ali? O pé começou a doer muito. Eu estou com um problema no pé. A Bíblia diz que os anjos anelam prescrutar, anelam entender. Porque Deus deu uma responsabilidade tão maravilhosa aos homens, que é pregar o Evangelho. Obrigado, meu filho. Porque Deus nos deu essa responsabilidade tão maravilhosa de proclamar o Evangelho dele aos homens. Ele deu isso a mim e a você, e a gente não cumpre. Os anjos anelam entender isso. Porque se Deus tivesse dado essa ordem aos anjos, eles fariam. Então Deus não precisa de mim e de você para nada. Deus não faz barganha conosco, comigo e com você. Mas Ele requer de nós compromissos. Senão na sua palavra não existiria mandamentos. Dia do Senhor é mandamento. Para de fazer festinha dia de domingo, irmão. Para de fazer festinha de domingo. Dia do Senhor é mandamento. Está lá no decálogo. Não foi para o povo de Israel, não. Foi para a igreja. Que no dia do Senhor, no Novo Testamento, passou a ser o domingo, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. É igual a circuncisão e o batismo. É igual a Páscoa e a ceia. Mudou o rito, mas o princípio permaneceu. Você está entendendo, meu querido? A gente precisa fazer compromissos com Deus. Ana fez compromisso com Deus, fez voto. Ele nos criou para cumprir a sua palavra. Só a mim adorarás, só a mim você deve prestar culto. Então a intimidade com Deus nos leva a falar dos nossos compromissos. Ana falou para Deus: eu faço um voto com o Senhor hoje, de te servir. Terceiro lugar, a intimidade com Deus nos faz falar e pedir e ver sua resposta ao nosso clamor. Eles se levantam e adoram o Senhor, versículo 19. Então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Versículo 20. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor, eu falei com Deus, eu clamei a Deus, e Ele
me deu. Deus vê a aflição, Deus vê a angústia de Ana, que estava sofrendo, Ele vê tudo isso, né? E aí, então, Ele também vê a minha, a sua angústia e a minha aflição. Ele vê as nossas angústias e as nossas aflições. Ele sabe o que é que você está passando hoje. Ele sabe o problema do casamento. Ele sabe a preocupação com o futuro aqui nesse país. Se você vai conseguir dar certo aqui ou não. Ele sabe os desejos do seu coração. Não cai um fio da sua cabeça em que Ele não saiba. Mas Ele viu a atitude de Ana em se levantar, se humilhar, clamar diante do seu problema. Assim como Deus quer ver a nossa atitude. Saia do problema. Depois, Deus respondeu o clamor de Ana e deu o que tanto ela desejava, um filho. Assim como Deus quer responder nossas orações. No tempo dEle, na hora dEle, do jeito que Ele quer. Mas Ele responde às nossas orações. Eu pedi a Deus para fazer uma festa de 25 anos de casados com minha mulher. E eu não tinha um pau para dar no gato. E Deus me deu muito além do que eu esperava. Muito além. Ora, pede a Deus o que você quer. Não é pecado em você dizer para Deus, eu quero isso, Senhor. Se for da tua vontade, me dar isso. Não há problema em você dizer os desejos do seu coração. Deus, eu preciso de um bom sustento, Senhor. Mas faz compromissos com Deus também. Faz compromissos com o Senhor. Ele vai realizar o desejo do seu coração, mas faça compromissos. A intimidade com Deus nos faz então falar e ver a resposta dele. Deus deu a Ana um filho. Ele respondeu a Ana. Assim como Ele também responde nossas orações. Eu vou correr mais um pouquinho, estou sendo mais breve nesse terceiro e quarto ponto. No último quarto ponto, a intimidade com Deus nos leva a falar da nossa gratidão a Ele, para Ele. Nossa gratidão. Irmãos, como é que a gente pode ser grato a Deus? Como nós podemos ser gratos para com Deus? Primeira coisa é cumprindo os votos que nós fizemos. Ah, pastor, mas no ano passado, no Réveillon, eu não fiz nenhum voto para Deus naquele dia, para esse ano. Ah, pastor, eu não fiz nenhum voto para Deus recentemente, não fiz nenhum compromisso com Deus recentemente. Meu irmão, no dia em que eu e você dissemos, Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, eu quero ser teu. Ali você firmou um voto, você firmou um compromisso em servir a Ele, em ser dEle, em viver para Ele. Então cumpra. Depois de desmamá-lo, versículo 24, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, como um novilho de 3 anos de idade. Vamos parar aqui agora e vamos ver a seriedade desse negócio aqui. Olha a seriedade desse negócio. Veja que ela podia ter ficado com pena de entregar o filho para o sacerdote. 3 anos de idade, irmãos. Uma mulher que não tinha filhos. Deus, eu quero um filho. Eu quero um filho para beijar, para abraçar, para dar de mamar. Eu quero um filho para viver com ele, não somente dar de mamar, mas eu quero viver com ele dentro da minha casa, Senhor. Ela cumpre o voto, ela podia ter voltado atrás, irmãos. O lado sentimental dela poderia ter falado mais alto. Mas ela não volta atrás, ela cumpre o voto dela. Uma das maneiras de nós sermos gratos a Deus é cumprirmos os nossos votos. Ela é grata pelo que o Senhor fez por ela. Ela passa a ver Samuel uma vez por ano, porque quando se entregava a criança para ser sacerdote, quem cuidava da criança era a família do sacerdote. Ela desmamava e entregava no altar do Senhor, na casa do Senhor, e ela podia ver o filho uma vez por ano, ou quando ela ia lá, ou quando esse filho passava um tempo com ela, mas esse filho agora não pertencia mais a ela, pertencia ao Senhor. Ela cumpre o seu voto, ela consagra o filho a Deus. O seu único filho, ela consagra a Deus. O coração de mãe
não falou mais alto. O coração de mãe não desobedeceu a ordem de Deus em sua palavra. O coração de mãe não foi contrário àquilo que ela fez um compromisso com Deus. Ela cumpre. A nossa tendência é fazer compromissos com Deus, mais uma vez eu repito, e não honrar esses compromissos. Não honrar esses compromissos. E aí, meus amados irmãos, a nossa tendência é voltar atrás, porque o pecado fala mais alto, o sentimento fala mais alto, os recursos falam mais altos, os desejos carnais falam mais alto, e a gente não cumpre aquilo que Deus espera de nós. Então, se há algo que você queria tanto que acontecesse, pediu a Deus, e se você então quer ser grato a Deus, honre o seu Deus. Honre o seu Deus. Eu vim do aeroporto de Fort Lauderdale até aqui, a galerinha aí escutando música, alguns dormindo, e eu vim agradecendo a Deus. Deus, obrigado por o Senhor me colocar nesse lugar, porque era o que eu queria, e o Senhor me trouxe para cá. A gente precisa ser grato a Deus pelo que Deus faz por nós. Grato, mas a gente é ingrato, irmãos. A gente é muito ingrato. A gente tem ar-condicionado 24 horas dentro da casa, a gente reclama do calor. A gente tem trânsito que não fica parado, que flui. E a gente reclama do Senhor, do bom carro com ar-condicionado e câmbio automático. A gente reclama o tempo todo. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para a igreja. E se a gente for ver os países da igreja perseguida, estão se reunindo em subterrâneos, cada dia, cada semana, em lugares diferentes para não ser pego pela polícia. Você vai para as cidades grandes no Brasil, ou cidades interiores, pessoas, lá no Nepal, pessoas rodam 2, 3 horas por dentro do mato para ir para um culto. Idosos, homens, mulheres, a gente tem tudo do bom e do melhor, irmãos. Fala sério. A gente tem comida boa, a gente tem roupa boa, mas a gente negocia a Deus o tempo todo, o tempo todo. Como ser grato? Fazendo sacrifícios a Deus. Eles sacrificaram um novilho e levaram o menino a Eli. Irmãos, fazer sacrifícios daquilo que não custa nada é muito fácil. Mas fazer sacrifício daquilo que custa muito, fala sério, eu estou falando para mim mesmo, é bronca, é ou não é? Não é fácil para a gente. Imagina quando você de fato coloca no seu coração, da sua renda eu vou dar 10%. Aí você olha assim, meu amigo, esse dinheiro dava para comprar um negócio muito massa para a minha vida e para a minha família. Mas você diz assim, não é meu. Eu sou mordomo do que Deus me deu. Eu apenas cuido dos 90% que Deus me deu e devolvo o 10% para Ele. Ah, pastor William, mas no Novo Testamento não existe a prescrição dos 10%. Tá bom, então vai fazer a generosidade do Novo Testamento, eu prefiro ficar com os 10%. Porque eles doavam casas, eles vendiam casas, bens e doavam. Você vai fazer isso? Eu prefiro 10%. É ou não é? É difícil para a gente fazer sacrifício, irmãos. Não é fácil. E ela fez sacrifício de dar o filho dela para Deus. 3 aninhos de idade. E viver em Siló, longe de onde ela morava, para servir ao Senhor. E ela não ter mais aquela criança correndo dentro de casa, brincando para cima e para baixo. Deus fez sacrifício por nós. Ele deu Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Ele deu Jesus Cristo para pagar um preço. Mas Ele não somente deu o próprio Filho. O Filho era o próprio Deus. O próprio Deus deixou a eternidade para vir ao mundo e se entregar por mim e por você. Que fantástico, irmãos.
Que Deus maravilhoso esse que é nosso Deus. Sacrifício. Para que eu e você não morresse e fosse para o inferno, mas vivesse a eternidade com Ele. Entende? Versículo 28, como ser grato, adorando a Deus. E ali adorou o Senhor. Capítulo 2, ela faz uma oração de louvor e adoração, o capítulo inteiro a Deus. E adorar implica colocar Deus em primeiro lugar, honrar Ele com o que nós temos de melhor, oferecer a nossa vida em sacrifício para Ele. É Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isto é o culto racional. Culto não é isso aqui só não, irmãos. Culto é quando você sai daquela porta ali. Se não há culto na vida, não há vida no culto. Decora isso. Se não há culto na sua vida, não vai haver vida nesse culto. Porque sua vida tem que ser um culto. Aqui você não chama palavrão, mas saiu dali você chama palavrão. Acabou-se o culto. Aqui você trata todo mundo bem, mas saiu daquela porta você trata as pessoas com ignorância e estupidez. Acabou-se o culto. Se não há culto na vida, não há vida no culto. Você está entendendo? O que é que Deus requer de nós? Sacrifícios. Então, intimidade com Deus nos leva aí à sua presença e falar o que é que nós estamos sentindo. Intimidade com Deus nos leva a falar os nossos compromissos para com Ele. Intimidade com Deus nos faz falar e ver a sua resposta ao nosso clamor. E intimidade com Deus nos leva a falar da nossa gratidão para com Ele. Nossa gratidão. Eu quero terminar. Queria terminar. O pessoal do louvor já pode se aproximar. E eu queria colocar isso para mim e para você. Se existe alguma tristeza, alguma angústia no seu coração, algum desânimo, sabe aqueles momentos em que você está bem com a esposa, está bem com os filhos, mas você está desanimado, está desencorajado? Parece que as coisas não estão funcionando bem do jeito que você gostaria que estivesse acontecendo. Ou talvez as broncas dentro de casa estão grandes. Ou talvez o pecado está persistindo na sua vida constantemente. Esse é o tempo de você fazer feito Ana, derramar o coração angustiado na presença de Deus. Então, se você quer fazer isso agora, de onde você está, se ajoelha. Se você quer colocar a sua vida diante do Senhor, você está triste, está desencorajado, está animado. Pastor, eu estou sem ânimo para fazer as coisas, estou sem ânimo para vir para a igreja, estou sem ânimo para a minha vida cristã, o meu primeiro amor, sabe aquela alegria que eu tinha de servir a Deus? Parece que acabou. Feche seus olhos como Ana, diante do altar do Senhor, se ajoelha e ora ao Senhor. Se ajoelha na presença dEle e diz: Deus, reanima a minha fé, reanima o meu coração. Deus, restaura meu casamento. Deus, restaura meus filhos. Deus, me dá amor por Ti, me faz fazer sacrifícios pelo Senhor. Me faz entregar o que eu tenho de melhor para Ti.